Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, segunda-feira da 21ª semana do Tempo Comum, dia 25 de agosto. E é com muita alegria que nos encontramos neste dia de hoje para juntos partilharmos a palavra de Deus, tirada do Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo do 13 ao 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestre da lei, e fariseus hipócritas, vós fechais o reino dos céus aos homens. Vós, porém, não entrais, nem deixais entrar aqueles que o desejam. Ai de vós, mestre da lei e fariseus hipócritas, vós percorrei o mar e a terra para converter alguém, e quando o consegui, o tornais merecedor do inferno, 2 vezes pior que vós. Ai de vós, guias cegos, vós dizeis: se alguém jura pelo templo, não vale. Mas se alguém jura pelo ouro do templo, então vale. Insensatos e cegos, o que vale mais, o ouro ou o templo que sacrifica o ouro? Vós dizeis também: se alguém jura pelo altar, não vale. Mas se alguém jura pela oferta que está sobre o altar, então vale. Cegos, que vale mais, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Com efeito, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E quem jura pelo templo, jura por ele e por Deus que habita no templo. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, perceba que o discurso que acabamos de ouvir nesse dia de hoje é duro, é polêmico, sobretudo pelo tom dado pela palavra hipócritas. Meus irmãos, queridas irmãs, hipocrisia é a arte do fingimento, a atitude daquele que tende a exaltar e a proclamar um conjunto de práticas que não é capaz de tornar realidade na própria vida. Então Jesus fica indignado contra todos que defendem a lógica do faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Entre eles, os fariseus, os doutores da lei, os escribas, inicialmente professores e secretários da corte real, os doutores da lei, se tornaram, depois do exílio, importantes personagens no ambiente sacerdotal, pois eles cuidava da transição da lei, sendo seus tradutores e intérpretes. Naquele contexto, eram como os advogados de hoje, mas com ainda mais prestígio e autoridade. Então Jesus critica a hipocrisia com que muitos deles agiam ou impunham obrigações ao povo. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, neste evangelho, Jesus fala para os fariseus e mestres da lei que tinha a incumbência de orientar o povo de Deus e tornava-se empecilho para que as pessoas se convertessem. Nós também, meus irmãos, queridas irmãs, como os fariseus e os mestres da lei, podemos estar fechando o reino de Deus para as pessoas a quem orientamos por causa da nossa vaidade, do nosso orgulho, da inveja, do egoísmo. Fazendo assim, também seremos os mais dignos da ira de Deus e denominado de guias cegos. Nos tornamos guias cegos quando queremos atrair alguém para seguir a Jesus e depois que o conseguimos, viramos obstáculo para o seu crescimento espiritual por causa dos formalismos, das leis e de outras invenções. Dizemos que somos evangelizadores e anunciadores da palavra de Deus. No entanto, impedimos que as pessoas assumam papel importante na edificação do reino de Deus, porque não queremos perder a posição. Caros irmãos, queridas irmãs, somente no seguimento de Cristo, não somente no seguimento de Cristo, mas como pais, educadores, nós também barramos o crescimento
dos nossos filhos e discípulos, exigindo deles atitude que nós mesmos não tomamos. Esquecemos de que vale mais o que é essencial e nos apegamos ao que é secundário. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, o essencial é o amor, é o acolhimento, é a misericórdia. Por isso, precisamos estar atentos e atentas quanto às nossas atitudes em relação às pessoas que dependem da nossa orientação para se converter a Deus e não permitimos. O Senhor está vigilante em relação aos nossos desleixos pelas coisas do seu reino. Então reflita isso, meus irmãos, queridas irmãs. Qual seria a atitude que poderíamos tomar e que fecharia o reino de Deus para as outras pessoas? Você sabe compreender o erro das pessoas que estão no início da caminhada? Você gosta de censurar os outros? Você quer ter mais, você que tem mais tempo de caminhada, de reflexão da palavra, se sente superior àqueles que estão chegando? Você que é pai, você que é mãe, como são as suas atitudes diante dos seus filhos? Qual é a regra que você segue para educá-los? Reflita isso nesse dia de hoje, meus irmãos, queridas irmãs. E peçamos ao Pai para que os maus exemplos jamais cheguem a nos influenciar, nos fazendo desviar do teu caminho. Seja teu Filho Jesus Cristo, nosso único modelo de vida. Assim seja. Amém. Meus irmãos, queridas irmãs, desejo que Deus os abençoe e que ficamos todos na paz de Jesus. Um abraço fraterno e que tenhamos assim um abençoado dia na graça do Senhor. Assim seja. Amém.